Oi, pessoal, passando aqui para trazer para vocês aqui um exemplo de como que vai ser o cálculo do excedente do imposto de renda e da SSL do lucro presumido, tá? Então, conforme a lei agora, a lei complementar 224 de 2025, né? E o decreto-lei 12.808 de 2025 e a instrução normativa 2306 de 2026 são legislações que vêm regulamentar o excedente de 10% sobre quem faturar no lucro presumido acima de 5 milhões, tá bom? Então, você que é do lucro presumido, você que no ano calendário faturar acima de 5 milhões, o excedente de 5 milhões, agora você vai ter que calcular as alíquotas de presunção do imposto de renda e da CSL com um acréscimo de 10% sobre esse excedente, tá bom? Mas só que a legislação manda você diluir esses 5 milhões nos 4 trimestres do ano, tá? Então, você vai pegar os 5 milhões e vai dividir pelos 4 trimestres. Então, cada trimestre vai ter um limite para o cálculo do excedente de 10% de 1.250.000, tá bom? Então, a gente vai ver na prática como é que vai ser feito esse cálculo trimestralmente. Então, o limite do trimestre é 1.250, tá bom? Então, calculando quem ganhar acima, faturar no trimestre acima de 1.250, o excedente acima de 1.250, você vai ter que calcular a alíquota da presunção do imposto de renda e da CCL com um acréscimo de 10%, tá bom? E a gente vai ver aqui um exemplo aqui como é que vai ser feito nos 4 trimestres o cálculo desse excedente na alíquota da presunção do imposto de renda e da CCL com um acréscimo de 10%, tá bom? Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês na prática como é que vai ser feito esse cálculo agora em 2026. Vamos comigo ver na prática como que vai ser feito esse cálculo? Então, pessoal, vamos ver na prática agora como é que vai ser feito esse cálculo do acréscimo de 10% sobre a alíquota presumida do imposto de renda e da CCL agora 2026, tá? Antes, vamos passar aqui na legislação para a gente ver quais os artigos que falam sobre essa mudança, tá bom? Então, a Lei Complementar 224 de 2025, ele fala aqui, ó, no parágrafo 5º do artigo 4º, ele fala aqui do limite de excedente a 5 milhões, tá? Você vai calcular o acréscimo. O decreto-lei também 12.808 de 2025, tá? No seu artigo 11, ele fala do acréscimo de 10%, e no artigo 12 também, acréscimo de 10%, no parágrafo único, o limite anual de 5 milhões, tá bom? E também a gente tem a Instrução Normativa 2306 de 2026, que vem regulamentar mais ainda esse acréscimo de 10% sobre a presunção do imposto de renda e da CSL, tá bom? Aqui no artigo 4, no artigo 14 aqui, ele fala que no caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deverá ser observado o acréscimo de 10% nos percentuais de presunção previstos na legislação do imposto de renda e da CCL, tá bom? Então, lembrando que os 10%, o acréscimo de 10%, é aplicado somente nas alíquotas da presunção do imposto de renda e da CCL, tá bom? Então, você que é do regime do lucro presumido, você vai aplicar o acréscimo de 10% nas alíquotas da presunção, tá bom? Então, no artigo 5º, artigo 15 aqui, ele fala o acréscimo previsto no artigo 14 somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que excedeu o valor de 5 milhões no respectivo ano calendário, tá? Então, o excedente de 5 milhões, você vai aplicar a presunção do imposto de renda e da CSL com acréscimo de 10%, tá? Mas esses 5 milhões aqui é o anual, tá? Esses 5 milhões vai ter que ser dividido pelos 4 trimestres para você fazer o cálculo lá, tá bom? Então, aqui ele fala no parágrafo 1º, para fins de aplicação do limite anual de que trata o caput, o limite deve ser distribuído proporcionalmente entre os períodos de apuração trimestrais, então 5 milhões dividido pelos 4 trimestres, permitindo o ajuste nos trimestres subsequentes do mesmo ano calendário, tá? Então, se você teve num trimestre uma receita menor que o limite de 1.250, essa diferença você pode levar para o próximo trimestre para calcular o limite do excedente lá do acréscimo de 10%, tá bom? Então ele fala aqui, ó, o limite proporcional de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º corresponde a 1.250 milhões,
por trimestre deve ser verificado a receita bruta do respectivo trimestre, tá bom? Então, a gente vai agora aqui para o Excel. A gente vai agora aqui para o Excel para a gente ver como é que vai ser feito esse cálculo aqui na prática, tá bom? Então, eu coloquei aqui os resuminhos, a lucro presumido, aumento de 10% da presunção e a legislação aqui. Coloquei alguns resumos aqui, tá? Então, aqui no nosso exemplo, que a gente vai ver aqui, é um exemplo de situação de quem é do lucro presumido da atividade de comércio, tá bom? A atividade de comércio tem a alíquota da presunção do imposto de renda de 8% e da CCL de 12%. Então, acrescido de 10% sobre 8% e 12%, a gente vai ter o imposto de renda da presunção de 8,8% e CCL 13,2%, tá bom? Então, aqui no primeiro trimestre, a gente teve aqui como exemplo aqui uma receita de 1.500.000. Então, 1.500.000 ultrapassou o nosso limite trimestral, que é de 1.250, tá bom? O nosso limite trimestral para cada trimestre é 1.250. Então, aqui no primeiro trimestre, a gente teve 1.500. Então, menos 250, a gente teve um excedente aqui de 250.000, tá bom? Então, calculando aqui o lucro presumido aqui, tá bom? A receita até o limite de cada trimestre é 1.250. Então, você vai calcular 1.250 para cada trimestre, tá bom? Então, 1.250 vezes 8%, 100.000. 1.250 vezes 12%, 150.000. Então, agora aqui a gente vai para o cálculo do excedente, que é os 250.000. Então, os 250.000 vai ser os 8% com acréscimo de 10%, que vai me dar uma alíquota de presunção de 8,8%. Mesma coisa para a CSL, 12% com acréscimo de 10%, vai me dar uma alíquota de presunção do excedente de 13,2%, tá bom? Então, 8,8 vezes 250, 22.000. 13,2 vezes 250, 33.000 de excedente da CCL, tá bom? Então, aqui, a nossa presunção do imposto de renda vai ser os 100.000 daqui, mais os 22.000. Então, vai me dar a presunção do imposto de renda de 122.000. A CCL, a mesma coisa, 150.000 mais 33.000 de excedente, 183.000, tá bom? E aqui, a parte de baixo aqui continua da mesma forma, não mudou nada, tá bom? O que vai mudar só aqui na parte da presunção, da presunção. Então, aqui nessa parte aqui, você calcula normalmente conforme é agora, tá bom? Então, vamos aqui para o segundo trimestre. No segundo trimestre aqui, a gente pegou como exemplo uma receita de 1 milhão. Veja, 1 milhão está abaixo do 1.250 de cada trimestre, tá bom? Então, aqui está abaixo de 1.250.000. Então, nesse caso aqui, não vai ter excedente a calcular. Então, 1 milhão menos 1.250, a gente teve um valor negativo de 250.000. Então, aqui não tem nada de excedente para a gente calcular. Então, a gente calcula da mesma forma conforme era antes. Não mudou nada nesse caso aqui do segundo trimestre aqui da receita de 1 milhão, tá bom? Então, 1 milhão vezes 8%, 80.000. 1 milhão vezes 12%, 120.000. Excedente não teve nada, então não precisa calcular nada aqui. Então, aqui vai me dar 80.000 de imposto de renda presumido e 120.000 de CCL presumido. E aqui a gente faz o cálculo normalmente conforme era anteriormente, tá bom? Vamos para o terceiro trimestre. Lembrando que aqui no segundo trimestre a gente teve uma diferença negativa de 1.250. Então, essa diferença aqui a gente pode levar para o terceiro trimestre para calcular o limite de 1.250 aqui para cada trimestre, tá bom? Então, a gente vai pegar esse 1.250 mais 250.000. Então, aqui no terceiro trimestre, nosso limite vai ser de 1.500.000, tá bom? Então, aqui no terceiro trimestre, a gente teve uma receita de 2 milhões. 2 milhões menos 250.000 menos 1.250.000 menos 250.000 do trimestre anterior, aqui vai me dar uma receita excedente aqui de 500.000, tá bom? Que é os 2 milhões menos 1.250 de cada trimestre, menos os 250.000 que teve aqui no segundo trimestre, que eu vou levar para o terceiro trimestre, tá bom? Então, aqui no terceiro trimestre, a minha presunção aqui, o meu limite para calcular a presunção é de 1.500.000, tá bom?
que é o 1.250 de cada trimestre, mais o 250 mil do trimestre anterior, que eu vou trazer agora para o terceiro trimestre. Então, aqui no terceiro trimestre, aqui, meu limite aqui do excedente é de 1.500, tá bom? Vezes 8%, dá 120 mil, vezes 12%, 180 mil. Aqui, meu excedente, aqui no caso, aqui deu 500 mil, vezes 8,8, 44 mil, 13,2 de CCL, 66 mil. Então, aqui minha presunção aqui no terceiro trimestre de imposto de renda foi 164 mil e da CCL foi 246 mil. Aqui embaixo, mesma coisa conforme era antes, tá bom? E agora aqui o quarto trimestre. O quarto trimestre que é o mais importante aqui para a gente fazer o cálculo, tá? No quarto trimestre, a gente vai primeiro ter que fazer o ajuste anual. Então, fazer o cálculo anual de toda a receita que a gente teve anualmente e a gente vê qual é o excedente que teve nesse ano, se teve excedente ou não, tá? E a gente vê qual é o valor desse excedente. Então, primeiro, antes de fazer o quarto trimestre, primeiro você vê o anual, você calcula o anual para a gente ver o que teve de receita total e se vai dar excedente acima de 5 milhões ou não, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, antes de fazer o cálculo do quarto trimestre, que vai ser ajustado tudo aqui no quarto trimestre, primeiro eu vou calcular o anual. Então, o anual, somando aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre, vai me dar uma receita de 6 milhões, tá? Que é aqui, ó, o primeiro trimestre aqui deu 1.500, o segundo deu 1 milhão, o terceiro 2 milhões, o quarto 1.500, 1.500.000 que vai ser o nosso exemplo. Então, aqui vai me dar uma receita bruta anual de 6 milhões. Com 6 milhões, ultrapassou o excedente de 5 milhões no ano. Então, vai me dar um excedente aqui de 1 milhão, tá? Vai me dar um excedente de 1 milhão para mim calcular. Então, aqui eu já sei qual o excedente que deu no ano todo, tá? Então, como eu já sei que o excedente vai ser 1 milhão, agora aqui no quarto trimestre eu vou fazer esse ajuste aqui do excedente, diminuindo 1 milhão dos excedentes que eu calculei nos trimestres anteriores. No primeiro, que foi 250 mil, no segundo não teve nada de excedente e no terceiro teve 500 mil. Então, de excedente do primeiro até o terceiro trimestre, eu já calculei 750 mil. Tá aqui, ó, do primeiro ao terceiro trimestre, eu já calculei 750 mil. Para 1 milhão que falta, que deu aqui no ajuste anual, falta 250 mil. Então, é esse excedente que eu vou calcular aqui, tá bom? Então, primeiro, para mim calcular o excedente aqui no quarto trimestre, igual eu estou falando, primeiro a gente faz o ajuste anual de toda a receita para ver o que deu, se deu um valor excedente ou não, para a gente fazer o ajuste aqui no quarto trimestre. No caso aqui deu 1 milhão, a gente já recolheu do excedente, aqui, já recolheu não, a gente já calculou do excedente 750 mil, então falta para 1 milhão 250 mil, tá bom? Então vamos fazer o cálculo aqui. Então aqui a gente teve como no quarto trimestre de o exemplo de 1 milhão e 500, é o limite de 1.250, então 8% dá 100 mil, 12% 150 mil. O excedente no quarto trimestre, conforme a gente fez o ajuste aqui, do anual total menos o que a gente já fez nos trimestres anteriores, deu 250 mil, vezes 8,8, 22 mil, vezes 13,2, 33 mil aqui. Então, minha presunção aqui no quarto trimestre, presunção do imposto de renda de 122 mil e da CCL 183 mil, tá bom? Então, aqui a gente faz o cálculo, mesma coisa conforme era antes, a gente vai chegar no 24.500 para recolher no quarto trimestre e 16.470 de CSL no quarto trimestre, tá bom? Então, agora que a gente vai fazer a prova real para a gente ver que tudo que a gente fez aqui no primeiro, segundo e terceiro e quarto trimestre vai bater com o anual, tá bom? Então, aqui o anual a gente teve de excedente, a gente fez aqui 1 milhão, tá? E a gente calculou aqui também 1 milhão, que foi o excedente foi do primeiro trimestre 250 mil, no segundo não teve nada, no segundo não teve nada, no terceiro 500 mil, 750 mil, mais 250 mil no quarto trimestre, somado o excedente dos 4 trimestres, vai me dar
o 1 milhão de excedente que deu aqui no anual, tá bom? Então, eu fiz o cálculo aqui, deu 22 mil, calculei aqui. E aqui a gente vai calcular aqui os totalizadores, tá bom? Do primeiro ao quarto trimestre. Então, para a gente vai ver que os totalizadores que a gente fez aqui da presunção do imposto de renda do primeiro ao quarto trimestre, me deu o valor de 488 mil, que bate aqui com o ajuste anual que a gente fez do total das receitas no ano, tá bom? Aqui da CCL deu 732 mil, bate aqui também com o anual do presumido, tá? E a gente aqui viu aqui a base de cálculo aqui dos 4 trimestres somados, me deu aqui no ano 488 mil, que vai bater com o ajuste anual que a gente fez aqui, 488 mil, tá bom? Que a gente pagou de imposto de renda do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, 98 mil, tá? Vai bater aqui também com ajuste anual de 98 mil. E aqui da CCL que a gente pagou de CSL, tá bom? A base de cálculo de 732, também bate aqui com 732. E o que a gente pagou de CSL nos 4 trimestres, 65.880, que também bate aqui com ajuste anual, tá bom? Então, você calcula, faz o cálculo aqui, resumindo aqui, você faz o cálculo aqui do primeiro, segundo e terceiro trimestre. No quarto trimestre, você vai fazer o primeiro, antes de você fazer o quarto trimestre, você vai calcular a receita bruta do ano total, tá? Para a gente ver qual vai ser o excedente, se vai ter excedente ou não vai ter excedente, para a gente fazer o ajuste aqui no quarto trimestre, ver o que falta calcular de excedente. Se faltar, você calcula aqui no quarto trimestre. Se não faltar nada, você não vai dar nada aqui a calcular. E se você recolheu a mais, você vai deduzir o que você recolheu a mais do imposto aqui a pagar no quarto trimestre, tá bom? Você vai ver que se deu alguma a coisa que você recolheu aqui a mais, você vai deduzir aqui no quarto trimestre e vai recolher conforme você calculou, tá bom? Então, pessoal, aqui é um exemplo para quem é do lucro presumido da atividade de comércio, tá bom? Quem é da atividade de prestação de serviço, pessoal, é só usar a mesma lógica, tá bom? O que muda é que na prestação de serviço, tanto o imposto de renda como a CCL é de 32%. Então, você calcula a mesma coisa aqui nos trimestres, tá bom? O limite vai ser o mesmo de 1.250 e você vai fazer o cálculo da mesma forma aqui. Só vai mudar a alíquota da presunção, que é 32%, tanto para o imposto de renda como para a CSL, tá bom? Então, você que é da atividade da prestação de serviço, utiliza a mesma lógica que você vai conseguir fazer o cálculo aí dessa atividade, tá bom? Mas mais para frente também eu quero fazer um exemplo da prestação de serviço, tá bom? Aí vai ficar mais claro para vocês aí, quem tiver alguma dúvida. Tá bom, galera? Então é isso aqui, tá bom? Quem tiver alguma dúvida aí, manda ela lá nos comentários. Eu tô lá para responder das minhas redes sociais, tá bom? É Contabilidade Paz Landim. Segue lá no YouTube e no Instagram, tá bom? E qualquer dúvida, manda lá no chat, lá nos comentários lá que a gente responde, tá bom? Contabilidade Paz Landim. Meu nome é Cleuto, sou contador e advogado tributarista, tá? E estamos aqui para ajudar você, a sua empresa, a fazer a tributação da melhor forma, que não gera nenhum imposto excedente para você pagar fora do que está na legislação, tá bom? Preciso.